Essa música, ela ficou conhecida no mundo, ela foi traduzida para muitos idiomas. Por quê? Porque essa música, além dela expressar um clamor desesperado da humanidade, ela traz uma convocação profética. Ela diz assim, ó, que um exército de libertadores se levantará. E quando Deus colocou esse vídeo com esse título no meu coração, ele falou, convoque o exército de libertadores. Cá, estoremada lavassu de raça. Eu já tentei gravar esse vídeo 3 vezes. Sabe por quê? Porque Satanás, ele permite que as pessoas se convertam desde que elas fiquem presas. Canta labassura e ela manda narração. Porque se uma pessoa não é livre, o que ela vai fazer na terra? Que possa incomodar as trevas. Canta labassu de raça. Certa vez eu entrei na igreja e o Espírito Santo falou claramente no meu ouvido assim, ó. Pode um preso libertar outro preso? Por isso esse vídeo. Nós vamos ler Romanos 8, 21, que é um texto, na verdade eu vou deixar aqui na tela para não estender demais o vídeo, ok? Está escrito lá que tudo que Deus criou foi corrompido e que há uma esperança de que a criatura e a própria criação, que são hoje escravos dessa corrupção, sejam libertos para a glória de Deus. Então existe um clamor, a humanidade, a criação está clamando para que as cadeias quebrem, para que haja libertação. Libertação é um assunto muito polêmico. Ser verdadeiramente livre é o alvo. A pessoa mais livre que eu conheço é Jesus. Ele era tão livre que ele só respondia as perguntas que ele queria responder. Ele não ficava constrangido nem mesmo de não responder o que ele não queria. O que não tinha propósito, o que ele não queria responder. Então Jesus era livre. Enquanto homem aqui na terra, ele sempre agiu de maneira livre. Nada prendia Jesus. A gente vê em vários textos, os fariseus queriam apedrejar Jesus em várias situações, queriam prendê-lo e ele passava por eles. E não podiam prendê-lo. Então o nosso objetivo é ser livre. Jesus veio para que sejamos livres e a gente canta isso sempre que somos livres. Mas agimos como livres mesmo? Libertação é um assunto polêmico no meio cristão, né? Cristo é com certeza o libertador dos libertadores. O sacrifício de Jesus é com certeza suficiente para dar libertação em qualquer nível que uma pessoa necessite. Absoluta certeza. Mas como é que funciona então? Nós vamos fazer uma série sobre libertação e ponderar muitas coisas importantes sobre esse assunto. Uma delas, nós queremos comentar sobre o invasor. Tem que ficar claro, amados, que existe uma força maligna operante, que ela tem emissários, assim como Deus tem emissários do bem, existem os emissários do mal, que nós chamamos de demônios, ok? Seres espirituais das trevas. E é óbvio, nós sabemos, eles são invasores, eles invadem. O que a gente faz com o invasor? Se eu tiver consciência que ele está me invadindo, eu tiver tempo de reação, eu faço o quê? Eu expulso. Imediatamente. Ele tem que sair. Ou pela minha palavra, por exemplo, se entrar na minha casa. Na minha casa eu sou autoridade. Mas se aquela autoridade para ele não bastar, então eu posso chamar a autoridade legal, nacional, né, civil, militar e expulsar o invasor. Se uma pessoa tem terras, propriedades e poceiros invadem a terra, o que ela vai fazer? Ela pode até ter que entrar com um processo litigioso, ela tem que expulsar aquilo. Primeiro ela tem que cuidar da terra, né, gente? Para ninguém invadir, porque nós sabemos que se você tem uma propriedade e você não cuida, vai ser invadida. Então, se você tem uma propriedade, você tem que cuidar para que ela não seja invadida. Uma vez, se você acompanhar a sua propriedade, você terá tempo de reação para expulsar o invasor. Se você deixar passar tempo demais, perdeu. É assim que funciona. Mesmo na nossa Constituição brasileira é assim. É muito comum hoje pessoas atuarem, dizerem que atuam em libertação porque elas têm unção
porque elas têm alguma espiritualidade, porque elas têm consciência da autoridade do nome de Jesus, relacionamento com Ele, e glória a Deus por isso. Então elas vão a cultos e elas impõem mãos e libertam vidas. E elas sempre dizem que atuam na obra da libertação, e glória a Deus, eu louvo a Deus por todos os dons que estão no corpo. O fato é que muitas pessoas não são libertas simplesmente com uma expulsão de demônios. E por quê? É isso que essa série vem pontuar. Nós queremos trazer luz, resposta, esclarecimento e ferramentas para pessoas que precisem até mesmo de autolibertação. Ok? Bom, existem algumas dificuldades hoje para a libertação. E quais seriam essas dificuldades? A primeira dificuldade que nós temos hoje é a diversidade de operação das trevas. O próprio apóstolo Paulo diz assim, para não desprezarmos os ardis de Satanás. Gente, o apóstolo Paulo é um homem de autoridade. E ele disse isso por quê? Porque a atividade demoníaca hoje está diversificada. Então, se a gente lê na Bíblia antigamente, geralmente, demônios operavam como enfermidade, loucura. Existiam modos específicos que ele operava. Hoje, a atividade demoníaca tem sido tão diversificada que às vezes ela é presente na vida das pessoas e as pessoas não reconhecem. Porque entenda uma coisa, o pecado e a presença de demônios tira a sensibilidade espiritual das pessoas. Elas não têm mais a mesma sensibilidade espiritual nem com o Espírito Santo, nem com os demônios. E existem demônios que não provocam asco na pessoa. Porque uma pessoa que está em comunhão com Deus, conectada com o Espírito Santo, quando tem uma presença maligna, ela sente reações físicas. Além de discernir espiritualmente, ela sente no corpo dela reações físicas. Você percebe o mal, a presença da malignidade. Ocorre que, pelo hábito, quando existe atividade demoníaca, muitas vezes a pessoa não percebe. Outra coisa, existe atividade demoníaca na mente. Tem muita gente que tem atividade demoníaca na mente e ela nunca percebeu. Cantarabassuri alabadaravassou, mas Deus vai mostrar e vai revelar e vai trazer a luz e trazer para fora. Tudo que está oculto, decantalabassuri alamandanarassou. Existem demônios que aprisionam a mente, existem demônios presos nas emoções das pessoas. Pessoas boas, pessoas que até ministram, pessoas maravilhosas, mas que estão com atividade demoníaca. Existem espíritos que imitam a atuação do Espírito Santo. Existem pessoas que ouvem vozes e conversam achando que é o Espírito Santo e não é. Existe uma diversidade de atividade demoníaca hoje. Existem demônios que oprimem de fora. Existem demônios que mandam dardos. Existe uma diversidade da atividade demoníaca. E as pessoas, muitas vezes que estão envoltas nisso, não discernem. Porque imaginam que a atividade demoníaca sempre tem manifestação, sempre tem grito, sempre tem aquela coisa horrorosa. Outro problema que dificulta a libertação é a ignorância. Que no caso, como já foi citado, além da pessoa não reconhecer a atividade demoníaca ao redor, ela não tem o dom do discernimento de espíritos. Tem pessoas que têm dificuldade de reconhecer os seus pecados. Então vamos falar um pouco disso? Davi orou assim: expurga-me, Senhor, dos pecados que me são ocultos. O que ele está falando aí, gente? É de perdão e de baciada. A gente sempre faz isso. Deus, perdoa todos os meus pecados. Eu também oro assim. Mas essa oração tem resposta? Talvez ela é profética. Só que o que vai acontecer? Para Deus perdoar todos os meus pecados, Ele vai ter que me mostrar todos os meus pecados e eu vou ter que me arrepender de todos os meus pecados. Tá entendendo? É bem simples a dinâmica. Por quê, gente? Porque nós temos que ter consciência do pecado, ok? Um dia eu estava orando e o Senhor me perguntou assim:
sobre aquele texto da pecadora que entra na casa do fariseu quando Jesus está jantando e ela faz aquela cena de debruçar aos pés de Jesus, lavar com as lágrimas, enxugar com o cabelo. Ela sai dali justificada, diz a palavra, e aquele fariseu horrorizado, julgando Jesus, falando: esse homem não é profeta, não sabe quem ela é. E aí Deus pergunta para mim: quem pecou mais? A prostituta ou o fariseu? Eu devolvi, falei: Senhor, não sei. Quem? E ele me disse: os dois. Só que a prostituta tinha consciência e o fariseu não tinha. Então, ter consciência do pecado é fundamental. Só que eu quero deixar uma coisa clara, gente. A Bíblia, quando ela fala do tempo da ignorância, ela fala de pessoas que estão ignorantes do pecado original. Aqui não. Nós estamos falando de cristãos, de pessoas que têm já uma aliança com a verdade, com a pessoa que se chama a verdade, mas ainda não tem consciência, que pecam. Isso não deixa de ser pecado. Ocorre assim: o pecado vai trazer consequências independente se a pessoa está consciente ou não. Ok? O pecado vai trazer legalidade para demônios independente da pessoa estar consciente ou não. Claro que se ela estiver consciente e conivente, muito pior. Aí vem mais 7, aí pior. Mas o fato dela não estar consciente não a isenta das consequências. Ok? Uma outra coisa interessante é que nós temos que ter a consciência completa do pecado. Eu entendo bem isso, porque vivi uma experiência que eu posso contar depois. Mas eu quero exemplificar a vida de Davi. Todo mundo sabe o que Davi fez. Davi adulterou com Batseba. Depois ele acabou se casando com ela, né? Ele mandou o marido dela para frente de batalha propositalmente para ele morrer. E aí pegou a Batseba, casou com ela. Acabou que ela teve uma criança, porque ela engravidou no adultério. E essa criança viveu 7 dias. Só que ela estava com complicações. Depois de 7 dias ela morreu. Mas enquanto ela viveu, Davi ficou prostrado em jejum aos pés do Senhor, para que ele curasse e desse vida para a criança. Amados, agora vamos lá. Uma pessoa normal, qualquer cristão, muito mais um adorador como Davi, que fica 7 dias aos pés do Senhor, você acha que ele não teve tempo de pedir perdão a Deus? É claro que ele teve. É claro que ele teve tempo de pedir perdão a Deus. São 7 dias. 7 dias junto com Deus. Mesmo assim, 1 ano depois, Deus envia Natã até ele para contar toda a historinha do que ele havia feito na vida da Batseba, na vida do ex-marido dela, Urias. Por quê, amados? Talvez não é que ele não tinha se arrependido, ele não tinha se arrependido por completo. Ele não tinha enxergado toda a besteira que ele fez, todo o pecado que ele cometeu. E eu sei o que é isso. Porque quando uma pessoa cai, gente, ela precisa passar muito tempo em restauração, porque é como um prisma. Deus vai cada momento mostrando para ela uma face diferente, de olhar a mesma situação para que ela se arrependa de várias coisas. Eu lembro na minha vida uma coisa bem simples que aconteceu, que eu fiquei bastante tempo mastigando aquilo e no final, assim, uma das últimas coisas foi: meu Deus, será que isso prejudicou o meu testemunho para a salvação daquela vida? Me perdoa. Então assim, conforme você vai examinando, e não é porque eu sou nada, é porque Deus me levou a olhar a situação de várias e várias maneiras, até eu entender muitos níveis de consequência do meu pecado. Porque um abismo chama outro, então um pecado vai desdobrando e gerando outros pecados e atrapalhando os propósitos de Deus. Então aqui precisa haver consciência. A gente fala para as pessoas, principalmente no evangelismo, que Deus já perdoou todos os pecados. É verdade. Mas e aí? Então tá todo mundo perdoado? Já tá todo mundo no céu? Não, por quê, gente? Tem que ter consciência. E por que tem que ter consciência? Para não cometer de novo. Porque, gente, a graça não é brincadeira, tá certo?
Então nós temos a oportunidade de ser salvos pela graça. Mas não vamos brincar com isso. Então a consciência do pecado é essencial para a gente não cometer de novo. A gente confessa e se arrepende. Interessante falar que confissão é diferente de arrependimento. Uma pessoa pode confessar e não ter se arrependido. Ela está perdoada? Ela está liberta? Eu tenho para mim que liberta não. Porque a libertação precisa de alguns passos e é isso que nós vamos tratar nessa série. Ok? Uma das razões dessa ignorância que nós temos dos nossos próprios pecados é a nossa superficialidade. Eu trato disso num outro vídeo do canal. Amados, vários vídeos. O canal é um canal escola. Nós recomendamos que a pessoa possa assistir todos os vídeos, porque ela vai montar um quebra-cabeça no final. E um dos vídeos, que é o propósito para este tempo, a gente fala sobre a superficialidade nos relacionamentos. Não tem profundidade. Por exemplo, poucas pessoas meditam no que fizeram, meditam nas coisas que acontecem. Logo, elas não descobrem as nuances, os pecados, os fatores, as feridas, porque ela passa batido. Ela vive superficialmente. Então ela perdoa superficialmente, ela vive superficialmente, ela dá presente de qualquer jeito, tudo ela faz assim, ó. Tudo só para cumprir tabela. Uma vida que não tem profundidade. Por isso que quando se arrepende, o arrependimento é superficial. Teve um dia que eu pensei assim, meu Deus, acho que eu nunca tomei uma Santa Ceia totalmente limpa. Porque se você analisar a fundo, se você realmente parar para pensar nos pecados a fundo, a gente ainda não pediu perdão de todos os pecados. A gente ainda não tomou consciência de todos. Ok? Um terceiro aspecto que dificulta a libertação hoje, existem pouquíssimos libertadores eficazes. Gente, exemplo, Lázaro. Todo mundo conhece. Jesus ressuscitou Lázaro, mas ele estava todo enfaixado. Então ele fala o quê? Desatai-o e deixai-o ir. Pessoas tiveram que desatar Lázaro para que ele pudesse andar bem. Ele já estava vivo. Então, a obra da libertação, ela conta com os libertadores, sim. Deus conta com os libertadores. Senão, o Espírito Santo não teria perguntado para mim, pode um preso libertar outro preso? Eu não posso ter prisões se eu sou chamada para ser libertadora. Essa função existe no reino. Ela é importante e ela é mais necessária do que nunca. Quem é o libertador? Aquele que impõe a mão e expulsa o demônio? Não, isso qualquer crente tem capacidade de fazer. Libertador é aquele que ajuda as pessoas a encontrar a raiz do problema e resolvê-la. O Espírito Santo ungiu pessoas para isso e deu dons específicos espirituais para isso. Um quarto aspecto que dificulta a libertação hoje são feridas. A cura interior precisa andar junto com a libertação, ok? Demônios podem se esconder em pessoas, em pecados ocultos ou feridas, pecados não resolvidos, ok? Então, as feridas passam pelo mesmo princípio que nós já falamos até aqui. Nós temos 4 vídeos no canal sobre isso, e mais o choro de Adão, que também é bastante interessante para a cura interior. Passamos por isso também. E eu recomendo para vocês, pela graça de Deus. Então, a gente precisa conhecer melhor a si mesmo, conhecer as feridas, porque senão os demônios saem, o mal sai, anda por lugares áridos e não encontra lugar e volta, e aí a coisa fica pior. Demônios podem ficar escondidos nas pessoas até o tempo oportuno. Amados, esse assunto é bastante extenso. Vocês podem mandar perguntas, tá bom? Vocês podem mandar dicas, vocês podem mandar perguntas pra gente no comentário do vídeo ou nas redes sociais que estão aí também. Nós vamos continuar, vamos falar sobre várias coisas, compensação emocional, verdadeira santidade e outras. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu só quero fazer uma citação. Eu quero lembrar de uma mulher de quem Jesus tirou 7 demônios, não foi isso?
Maria Madalena. Amados, como vocês acham que ela se sentiu? Jesus Cristo é aquele tipo de pessoa que você tem um encontro com ele que muda a sua vida para sempre. Amados, só quem lutou contra um pecado, só quem lutou contra um problema, contra uma raiz maligna e não conseguiu resolver, sabe o que Maria Madalena sentiu. Canta Labassura e ela manda narração. O que vocês acham? Quais qualificações eu preciso para ser um libertador do nível de Jesus? Nós vamos falar isso no próximo vídeo. Mas agora, eu já quero deixar o versículo de João 14:30 que diz: Filhos, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. A maior qualificação para uma pessoa ser um bom libertador ou libertadora é que ela não tenha nada de Satanás dentro dela. Jesus não tinha nada, portanto ele tinha autoridade total, plena sobre as trevas. Sabe o que acontece conosco hoje? Os libertadores podem ter vencido alguns tipos de espíritos, mas não todos. O que significa? Se um preso não pode libertar outro preso, ele não vai ter autoridade plena. Amados, a palavra diz que com as consolações que eu fui consolado, eu posso consolar as outros. Mas eu vou consolar como se eu não recebi nenhuma consolação? Com a libertação que eu recebi, eu posso libertar a outros. Mas como eu vou libertar se naquilo eu não recebi libertação? Quem ouve, entenda. O Espírito diz às igrejas, mas quem ouve, entenda o que está sendo dito. Paulo diz que esmurrava o seu corpo, para que pregando aos outros ele mesmo não viesse a ser reprovado. Qual é o nível de libertação que eu e você já recebemos e que, portanto, podemos dar? Que tipo de libertadores somos nós? E que tipo de libertadores nós deveríamos ser? Quantas Marias Madalenas têm passado pela nossa vida, pelo nosso caminho, pedindo socorro? E nós temos conseguido ajudá-las devidamente? Ou será que nós precisamos sair, talvez, de um comodismo, buscar, talvez, vencer algo mais, esmurrar nosso corpo, para poder ajudar essas Marias Madalenas? Eu quero citar um exemplo. Segundo eu ouvi, a mãe de um menino chega ao sábio e fala assim: olha, o meu filho não para de comer açúcar. E eu já falei para ele muitas vezes parar e ele não me obedece. Você pode me ajudar? E aí esse sábio diz assim para ela: claro, volte daqui 1 mês. Passados 30 dias, aquela mãe volta com o menino. E aí ela olha para o sábio e diz: olha, meu filho continua igual. Aí ele vira para o menino, olha firme nos olhos dele e fala assim: você não deve comer açúcar. E libera os dois. E aí a mãe diz assim: ué, mas foi para isso que você me mandou vir aqui? Por que você não fez isso há 30 dias atrás? Aí ele disse: porque há 30 dias atrás eu ainda comia açúcar. Eu quero deixar isso como reflexão. Nós temos um grande poder nas mãos, que é a autoridade do nome de Jesus. Nós temos ferramentas espirituais, temos o sangue de Jesus, as armaduras de Deus, temos anjos, temos um monte de coisas que Deus nos deu, armas espirituais, como está escrito que as nossas armas não são carnais, mas espirituais e poderosas. Só que será que nós temos feito a nossa parte para podermos usar essas armas? Como está o nível de amor no nosso coração pelas vidas, para que sejamos usados com poder para libertá-las? Será que ainda temos amor para libertar almas? Que tipo de libertador somos nós? Será que há amor em nosso coração ainda para esmurrarmos o nosso corpo? Há amor a Deus? Há amor às almas? Eu quero te estimular
Torne-se um libertador muito melhor do que você tem sido. Fica essa dica e essa reflexão. E se você é um libertador, eu encontro você no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Se possível, passe adiante e se inscreva no canal. Shalom.